Salve! Curtindo a programação de hoje de manhã? Para quem não viu, hoje de manhã saiu Batalha lá no nosso canal do YouTube. Acessa Better the Cypher. Firmeza? Não perde a programação, tá tudo rolando por lá. Agora, a gente traz a primeira atração das palestras. A gente vai receber hoje o G, que é um amigão nosso, está trampando firme na casa Fluência Hip Hop, lá de Caxias do Sul. E a gente vai trocar uma ideia sobre a casa, sobre a manutenção desse espaço e como tornar ele possível. Firmeza? Segue o G, Casa Fluência Hip Hop. Salve, salve, galera. Então, primeiramente, queria agradecer ao Better the Cypher, o coletivo Nest, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o G-Breaking, certo? Represento o grupo Essência Crew e também faço parte do time da Fluência Casa Hip Hop, certo? Boa tarde, pessoal. Então, eu me chamo Camila, também faço parte da equipe da Fluência Casa Hip Hop. E hoje a gente veio para falar um pouquinho sobre a gestão desse equipamento de cultura. Então, para a gente fazer essa apresentação, a gente precisa fazer um resgate histórico, falar um pouquinho da história desse espaço. Então, eu vou passar a palavra para o G, para a gente poder começar a apresentar a gestão da Fluência Casa Hip Hop. Certo. Então, galera, para a gente chegar, certo, nessa miniatura que temos aqui hoje, da Fluência, eu preciso contar esse trajeto, essa trajetória. Então, o meu contato com a cultura hip-hop veio bem lá de trás. Eu fiz parte de projetos sociais, onde esses projetos sociais me apresentaram a cultura hip-hop. E, então, diante do meu lifestyle, diante da minha condição de vida, tanto familiar, financeira, o hip-hop foi uma ferramenta muito importante para que eu me construísse como ser humano, como pessoa, e como profissional também. Porque com o hip-hop eu fui conhecendo e vendo o que eu queria, onde eu queria me encaixar, certo? Então, com meus 18 anos de idade, eu tive meu primeiro contrato de trabalho, que foi como arte educador. Então, a gente chama de arte educador, né? Pessoas que trabalham com arte, mas nesses projetos sociais, né? Então, utiliza a arte como ferramenta de transformação. Então, desde a minha adolescência, eu conheci o hip-hop, me encontrei com ele, me apaixonei pelo hip-hop e falei, pô, eu quero seguir isso. Então, com 18 anos, tive o contrato, né? E comecei a desenvolver as oficinas, né, as aulas, e na Zona Norte, a gente tem esse termo, a gente chama de Zona Norte, a gente usa bastante esse termo em Caxias do Sul, né? E a Zona Norte é uma comunidade muito grande, assim, com muitos bairros. Então a dança começou a pipocar bastante, assim, por causa das oficinas que tinham nesses projetos sociais. E esses projetos sociais tem uns 5 projetos sociais, basicamente, na Zona Norte, onde, na época, há 10 anos atrás, a maioria deles tinha alguma oficina de algum elemento da cultura hip-hop, seja o grafite, a dança, ou DJ, ou MC. Então, rapidamente, começou a pipocar a dança. A molecada queria dançar, e o pessoal foi desenvolvendo, né? Então, o que acontece? Só que chegou um momento onde eu me deparei que eu entendi que os projetos sociais, eles não têm o cunho, eles não têm
a ideia de formar profissionais, né, artistas, né? Então você utiliza a arte como ferramenta de transformação, né, trabalhando valores e tudo mais com o público, então com os alunos, né? Então aí começou uma grande batalha, assim, que era o quê? Eu dava oficina durante a semana, dava aula durante a semana e finais de semana eu tentava conseguir algum espaço emprestado, uma sala emprestada de um projeto, do outro. Às vezes a turma era muito grande, de pessoas que queriam e tinham interesse em prosseguir com a cultura hip hop, além das oficinas que era oferecida semanalmente. Então era uma batalha muito grande de fazer parceria com os espaços para poder estar qualificando mais esses alunos, né? Então, com toda a dificuldade que eu já tinha, que a minha crew, Essência, já tinha também a dificuldade de estar se aperfeiçoando, né? Porque a gente é do sul do Brasil e para subir para São Paulo ou para outras regiões para poder fazer workshops, cursos, então a gente tinha essa dificuldade bem grande, mas a gente fazia o possível, né? Com as ferramentas que a gente tinha. Então, diante de todo esse processo de querer trazer uma formação maior para os alunos e qualificação para os alunos, então fui nessa busca por novos espaços, né? E uma coisa incrível foi acontecendo nesse tempo, né? Já nessa região que eu falei, na Zona Norte, já faz mais de 10 anos que eu sou oficineiro lá, que eu trabalho com oficinas, né, de dança com a comunidade. E uma coisa que eu acho muito importante falar é que, diante das minhas oficinas, eu consegui formar outros educadores, outros arte-educadores. Então, isso foi uma peça muito importante para mim, né, por ver isso acontecer, por ver que é possível, que era possível, sim, o que eu estava fazendo, o corre todo de ir atrás de espaço, de tentar buscar qualidade. Nesse processo todo, tive a oportunidade de ir para a Europa, outro continente, olhar, ver outras danças, outras ideias, e desde então sempre foi peça principal para mim, buscar a qualidade e tentar fazer da melhor forma possível que eu pudesse fazer para aquelas crianças e adolescentes dos projetos, porque eu vim de projeto social, porque eu sou também cria de um projeto social. Então, quando eu vi outros educadores surgindo através da minha oficina, então falei, pô, é isso que eu quero fazer. Aí a demanda foi aumentando. E assim, eu tive uma grande dificuldade, assim, que foi não querer buscar qualificação e não querer entender como que funciona os projetos culturais, os editais, né? Então, a dificuldade da leitura de um projeto cultural, os editais que saem, né? Para a gente poder botar lá uma ideia de um evento, da oficina. Então, eu sempre tive um grande receio disso, porque era muito difícil a leitura, nosso vocabulário era diferente, é outro vocabulário, então eu sempre tive uma dificuldade para abraçar esses projetos, né? Então, eu fazia, porque já era muito desgastante a luta diária de continuar na cultura hip hop, fazendo hip hop na comunidade. A gente tinha que estar todo dia provando para as pessoas que aquilo que a gente fazia era muito importante e que ajudava outros seres humanos. Então, era muito desgastante. Então, eu não queria, não conseguia, né, fazer esse desgaste em leitura de projeto e tal. Então, entra uma peça um momento muito importante, muito histórico na minha vida e também na cena hip hop de Caxias do Sul, que foi o quê? Foi um encontro
de outras pessoas. Foi um momento em 2018 que eu estava aberto para poder escutar outras pessoas também, para fazer vínculo com outras pessoas que não eram da cena hip hop até então. Então, foi onde eu encontrei a Camila, a Priscila e a Fran. Então, foram 3 mulheres importantíssimas para a cena hip hop de Caxias do Sul, mesmo elas não sendo, naquele momento, parte da cultura hip hop, né? Por quê? Porque foi onde essas 3 mulheres me escutaram, né? E perguntaram: G, o que você precisa para continuar desenvolvendo seu trabalho, né? E para ampliar, para amplificar o que você está fazendo. Então, aí eu comentei, pô, acho que falta um espaço. E aonde que falta esse espaço? Falta esse espaço, uma estrutura na zona norte de Caxias do Sul, né? Na maior zona periférica de Caxias do Sul. Então, aí começou uma magia muito importante, assim, que foi onde que eu entendi que o hip hop tem que caminhar com outras peças importantes na vida em geral, certo? Então, onde as meninas conseguiram me mostrar a importância do planejamento, da organização financeira e etc. Então, isso foi muito importante. Então, isso a gente conversou em 2018. Então, tive esse contato com elas em 2018. E 2019, a gente, então, conseguiu fazer a inauguração da nossa Fluência Casa Hip Hop de Caxias do Sul, certo? A gente trouxe uma miniatura aqui feita por um amigo nosso, brother também, artista plástico também, o Andrigo Martins, tá? O Andrigo Martins, então, nos presenteou com uma miniatura e a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês no Bar and the Cypher. Então, em 2019, a gente fez essa inauguração desse espaço. E o primeiro passo, então, que a gente deu, porque tudo era novo, tanto para mim quanto para as meninas que estavam conhecendo a cultura hip hop. Então, o primeiro passo foi, sim, trabalhar com a dança, com as danças urbanas, né, com a dança breaking no espaço, porque a comunidade já tinha já tinha essa familiaridade com a dança, né? E então a gente começou em 2019 com isso, foi muito importante, que também tem a gente conseguiu executar um evento chamado Batalha da Prova, tá? Que é um evento que a minha crew, a Essência Crew, já produz, já faz alguns anos também. Então a gente pela primeira vez tinha um espaço físico onde a gente conseguiu executar lá dentro o nosso evento, que para nós é um amor da nossa vida também, a Batalha da Prova. Então, a gente conseguiu executar lá dentro, foi incrível, né? Isso em 2019. Aí, início de 2020, a gente então já começou a ofertar, conseguiu ofertar outras oficinas de DJ, oficinas de grafite, oficinas de MC e outras danças urbanas e também aulas de inglês. A gente tinha aula de inglês também para a comunidade, para a criançada também, para também se familiarizar com as palavras, né? Que é importante, que a gente utiliza no hip hop, como Battle in the Cypher, Top Rock, Footwork, Freezes, Power Moves e assim vai. Então tinha essa ferramenta também. Aí a gente foi pego de surpresa, né, com a pandemia em 2020. Onde então mudou um pouco, a gente teve que mudar um pouco a nossa forma de trabalhar na Fluência, que foi, a gente manteve algumas oficinas de formato online, né, a gente tentou, pelo nosso público que a gente atende, então a gente tem uma dificuldade muito grande do acesso à internet, a telefone, a equipamentos que permitam com que eles façam essas oficinas, até mesmo o espaço dentro da sua casa, que às vezes não dá o suporte. Então a gente migrou, né, teve que migrar para esse formato e também fez com que a gente desse um passo também muito importante e essencial, que foi
a elaboração de projetos, foi entender, foi estudar mais como funciona, como ler o projeto, né? Então, a gente teve esse período de 2020 também bastante focado nisso, em questões de projetos culturais. Então, a gente, então veja, como eu falei, a Fluência, né, ela tem hoje 1 ano e 6 meses de existência, mais ou menos, assim, né? Mas a história vem de muito tempo atrás, né? Onde a gente da cena hip hop não queria ler projeto, achava que os projetos culturais estavam muito distantes da gente. Então, a Fluência e esses vínculos que o hip hop fez com outras pessoas permitiu com que a gente, não, espera aí, os projetos culturais, eles também é de vocês, também faz parte da comunidade, então vamos aprender. Então foi que em 2020 a gente começou a se focar mais nos projetos. Então 2021, tá, pessoal? Então, uma coisa muito bonita aconteceu para nós, que foi a gente foi certificado como ponto de cultura, certo? E então isso eu vou deixar a Cami falar um pouquinho, certo, Cami? E explicar o quanto é importante para nós isso. Sim, então foi ali em fevereiro de 2021, esse ano, que a gente recebeu, então, o certificado como ponto de cultura, como o G já comentou. Foi algo muito importante para nós, nós estávamos esperando já há alguns meses essa certificação, e esse certificado nos coloca dentro do território nacional, dentro da rede de pontos de cultura. Então, é um certificado que tem um reconhecimento pelo Ministério da Cidadania. Então, para nós foi um passo importante também ter esse reconhecimento com uma trajetória que, nesse mês, contabiliza aí 1 ano e meio. Né? Embora a gente contando e te ouvindo aqui também, Gê, parece muito mais. Assim, parece que a jornada tem muito mais do que 1 ano e meio, devido também, acho que, à intensidade dos sentimentos e dos afetos assim, que a gente tem por esse espaço e por essa trajetória. Então, esse certificado ele é super importante, ele nos coloca como uma iniciativa que desenvolve e articula atividades culturais em nossa comunidade e contribui para o acesso, a proteção e a promoção dos direitos, da cidadania e da diversidade cultural no Brasil. Então, foi um marco bastante importante para nós nesse ano, um ano de enfrentamento de pandemia, que nos colocou desafios imensos, como o G também já pontuou, com uma comunidade que vem tendo um acesso, por vezes, difícil à internet, que veio sendo nosso principal formato de comunicação com os nossos alunos e alunas da comunidade, mas a gente aprendeu muito também durante esse período pandêmico dentro da Fluência. Então, esse foi um marco importante que não tínhamos como deixar passar e não trazer para esse momento que a gente traz um pouquinho sobre a gestão do espaço. Isso, e então, né, 2021, a gente também, além desse marco, a gente também está executando um projeto, né, que é a LIC, Lei de Incentivo à Cultura, e a gente, então, aqui compartilhando com vocês, eu fico muito feliz, porque nessa LIC tem profissionais da cultura hip-hop, podendo receber, né, por essas oficinas e tudo mais. Então, é um passo muito importante para mim e para a história do hip-hop de Caxias do Sul, e talvez a gente possa estar, sim, é um intuito, né, de poder tá fomentando e empolgando outros coletivos, outras crews, né, no Brasil e no mundo também. Então, queria compartilhar isso com vocês. E também, então, a gente vai ficar agora a gente vai mostrar para vocês o vídeo da inauguração desse espaço, beleza? Antes de nós dar continuidade, então, vamos dar uma assistida no vídeo.
tá bom. Para a gente poder falar um pouquinho sobre a gestão da fluência, a gente separou alguns pontos que a gente entende que são fundamentais, estão sendo, a gente imagina que seguirão sendo para nós, enquanto Fluência Casa Hip Hop, mas acreditamos que provavelmente são também pontos em comum para outros espaços que seguem em gestão assim, de equipamentos culturais e, né, torcendo que esse momento de fala possa servir também como um instrumento de incentivo para coletivos e pessoas que estejam germinando ideias para a abertura de novos equipamentos culturais. Então, o primeiro deles, em relação à realização de diagnóstico de território. O G comentou aqui, antes com a gente, sobre a questão da história, né, do porquê que a fluência ela foi construída, ela foi erguida na zona norte de Caxias do Sul, e não em outra zona, não na oeste, na sul, enfim, não em outro espaço. Então, existe um sentido de estar nesse local e existe também um sentido de esse ponto de cultura ter como elemento principal a dança, né? E isso diz respeito àquilo que a demanda tem, aquilo que a comunidade tem como demanda, né? É muito importante que a gente esteja sempre em diálogo com aquilo que a comunidade, que o território está nos mostrando, né? É muito importante a gente estar de olho nessas, estar identificando aquilo, né? Aquilo que os moradores dos bairros, os nossos alunos, as nossas famílias nos trazem de desejo. Então, essa parte de realização de diagnóstico é fundamental, para nós foi fundamental, segue sendo, e eu acredito que para qualquer local que pense em abrir, em construir um espaço de equipamento cultural, é muito importante saber conversar com as lideranças comunitárias, conversar com a comunidade. Se já está inserido dentro dela, faz muito mais sentido essa prática, essa implementação do espaço. Foi isso que aconteceu com a Fluência, com o trabalho do G, que já acontecia há muitos anos nesse local. Como um segundo ponto, a gente coloca a nossa estratégia ouro, assim, que é a questão da parceria com a rede intersetorial. Então, toda a comunidade tem serviços, né, os dispositivos, sejam eles governamentais ou não governamentais. Então, a escola, o postinho de saúde, né, as UBSs, o CRAS, os serviços de convivência, os centros comunitários. Então, os serviços, aqueles sejam públicos ou, enfim, né, iniciativas privadas, que eles são porta-vozes da comunidade. E esses serviços, eles tendem a ter muitos anos, né? Então, quando se pensa num espaço novo, então a Fluência, embora tenha um histórico anterior, a Fluência, enquanto configuração de espaço, né, de equipamento cultural, ela é nova, tem 1 ano e 6 meses. Então, foi muito importante, foi fundamental, vem sendo fundamental, o nosso contato, o nosso diálogo com esses serviços. Então, hoje a gente tem uma parceria bem bacana com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são os projetos sociais que a gente costuma falar, né, que são os que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, na Zona Norte, a gente tem 5 serviços de convivência e mais um serviço da educação, que prestam esse atendimento às crianças e adolescentes. E é a partir deles que a gente encontrou uma ferramenta de disseminação das informações. Então, quando a gente tem ações culturais, eventos, período de inscrições das atividades, a gente conta muito com eles para multiplicar as informações e acessar famílias e outros locais e pessoas que, muito provavelmente, a gente sozinho não conseguiria chegar. Então, essa parte da rede intersetorial, a gente avalia que nos dá é nosso braço direito na Fluência. Acho que também é muito importante sempre estar pensando sobre isso. Assim, para a gestão do espaço, a gente tem essas parcerias que são ouro. A questão, então, da busca de financiamento. Esse é um tema que sempre gera bastante dúvida.
gera um tema bastante polêmico, porque o desejo de abrir espaços e de manter espaços, ele é sempre presente, assim, né? Coletivos de cultura, né? Quem não gostaria de ter o seu espaço próprio, né? É muito comum que haja esse desejo dentro dos coletivos, mas o desafio maior é o financiamento desse espaço, a manutenção desse espaço. Então, a gente da Fluência, a forma que a gente encontrou foi, por exemplo, temos no nosso site uma plataforma de doação online. Então, as pessoas elas acessam o site e elas podem fazer doações pontuais. Então, vou lá e faço uma doação do valor X que eu desejo, que eu quero. Ou então, eu posso ser um doador mensal e me cadastro para fazer doações mensais. A gente tem um rendimento desse formato, né, das doações pelo site. A gente fez também campanhas de doação, então são doações mais pontuais, né, doações que têm início, meio e fim, que prevêem um valor X no final. E então foram campanhas, por exemplo, que na hora da reforma do espaço, quando nós estávamos reformando antes da inauguração, a gente fez uma campanha bem forte para a arrecadação do valor do piso, né, porque era um piso de chão bruto assim, e a gente precisava de um piso de qualidade para garantir um espaço bom para as aulas de dança e os eventos, enfim. Então, a gente fez uma campanha de doação bem forte, com várias pessoas engajadas, e também conseguimos um valor bacana, e, de fato, conseguimos atingir o nosso objetivo de contemplar todo o piso do nosso espaço, que é um espaço bem amplo, tem 288 metros quadrados. Além dessas coisas, né, de doações, a gente sabe também que os equipamentos de cultura eles também não sobrevivem somente com doações, né? Precisamos ser bem realistas nesse aspecto, e por isso veio sendo muito importante a gente seguir assim com formações e qualificações na área de projetos culturais. Então, a gente veio se buscando assim leituras de editais, como o Gê falou, né? Era uma coisa que ele, o grupo dele, se afastavam bastante, porque não era linguagem, não se sentiam pertencentes a esse espaço de conseguir pleitear uma vaga dentro de um edital de fomento à cultura. Então, aos pouquinhos, a gente foi desbravando esse espaço, se aproximando de pessoas que já tinham uma experiência, de produtores culturais que podiam nos dar orientações, nos dar dicas, e fomos buscando formações nesse sentido, até que a gente chega, né, nesse ano, também como o Gê trouxe, que estamos executando o nosso primeiro projeto, que é de uma lei de incentivo municipal. Está acontecendo hoje na Fluência, nesse momento no formato virtual, por conta da pandemia, mas ela está acontecendo, então, para nós também é uma grande conquista, e isso é algo extremamente importante. A equipe seguir muito atenta às formas de financiar o espaço, as formas de buscar editais, sejam eles de iniciativas públicas, sejam eles de privado. No nosso caso, a gente tem a possibilidade de buscar fontes de financiamento na área da cultura, nas áreas sociais também, pelo nosso caráter de atendimento, e estamos muito nesse lugar assim de aprendizado, né? Repetindo que a gente tem aí 1 ano e meio de caminhada nesse formato de equipamento cultural, e vem sendo muito interessante desbravar isso tudo, assim. Então, nesse sentido da fonte de financiamento, é sempre um desafio. Erramos muito já nesse curto tempo, já escrevemos muitos projetos que não passaram, mas, ao mesmo tempo, aprovamos alguns que já estamos muito contentes, e temos muito a aprender e novos projetos a aprovar. Isso também, esse tópico de financiamento, diz respeito também ao seguinte, que fala sobre a questão do planejamento. Isso é algo extremamente importante. Seja o planejamento financeiro do equipamento cultural, seja o planejamento de ações. Então, a gente tem planejamentos que acontecem semanais, mensais, mas o nosso espaço não pode ter somente planejamentos mensais, por exemplo. A gente precisa de planejamentos que são semestrais, planejamentos anuais.
porque senão a gente não consegue gerir o espaço. Nós já tivemos experiências ruins nesse sentido, que faz parte pelo processo de aprendizado, por ser tudo novo, e estamos cada vez mais aprendendo, e uma dica super importante nesse sentido é a gente estar sempre um passo adiante. Se a gente puder estar 2, estar 3, é melhor ainda na questão de planejamento. Para quem escreve projeto cultural, acho que já está bem adiante nesse sentido e consegue colocar em prática com mais facilidade também, mas a gestão desse equipamento como um todo é super importante, a gente está muito bem planejado sobre o que vai acontecer no próximo ano, no financeiro e nas ações do espaço. A questão, então, da rede de profissionais, né? Então, desde o início, quando a gente teve a ideia do espaço, a gente, de pronto, foi consultar um escritório de contabilidade, porque nós, né, já nos deparamos com a dificuldade de criar o estatuto social e como que isso ia acontecer, e conseguimos. Então, a gente tem um escritório nos acompanhando desde o princípio e temos uma comunicação constante com eles para que a gente consiga fazer todas as transações financeiras e de forma adequada e legal. Isso é extremamente importante, que tudo esteja de forma organizada, planejada, a parte burocrática organizada, né? Então, contar com outros profissionais, né? A nossa equipe, como já falou, né? O G, a Camila, a Priscila, a Fran e o grupo, né? A Essência Crio. A nossa equipe, ela também tem um limite, né? A gente precisa de outros profissionais junto com a gente para conseguir dar conta do gerenciamento desse espaço. A gente precisa disso, que é o que está relacionado, então, ao outro tópico, sobre a divisão das tarefas, né? A gente tem uma prerrogativa em equipe de que não precisa que todo mundo saiba fazer o trabalho de todo mundo, né? Então, eu não sou dançarina, não sou artista nesse sentido, né? Eu me dou um pouquinho melhor na questão da elaboração de projetos. Tem outra pessoa na equipe responsável pela criação de conteúdos. Tem outra pessoa na equipe responsável pela administração. Então, cada um dentro de um departamento, a gente consegue ter um gerenciamento melhor desse espaço. É muito importante ter essa divisão, essa delegação de tarefas e, ao mesmo tempo, assim, ter um trabalho mais harmônico. Isso veio nos auxiliando bastante nos processos de trabalho. E algo também muito importante, todos os tópicos são importantes, né? Afinal de contas, a gente fez um resumo deles, teriam vários outros, mas a questão das redes sociais. Então, muitos projetos, muitas oportunidades foram obtidas a partir das nossas redes sociais. Então, muita gente conheceu a Fluência a partir das redes sociais. Embora a gente esteja inserida na comunidade, né, e as pessoas passam por ali, e batem na porta, e vão saber o que é, e às vezes fazem inscrição na oficina, também tem aqueles que batem na porta lá da rede social, do Instagram, e aí mandam mensagem para saber sobre a oficina, para saber sobre aquele evento, para propor uma atividade em conjunto. Então, isso para nós é super importante, o engajamento das redes sociais, a manutenção delas, estar sempre em atividade, sempre respondendo quem está ali nos questionando, né, tirando dúvidas, enfim, das pessoas, mantendo esse espaço, até porque ele foi a nossa ferramenta principal nesse momento de afastamento das pessoas agora no processo da pandemia. Então, as redes sociais é algo que a gente considera fundamental para o nosso espaço também. Certo. Então, esse último item aqui, suporte para os artistas locais, né? Então, como uma casa hip hop, a gente sente na obrigação de poder contribuir, né, com uma classe artística local, né, dando esse primeiro passo com os artistas locais. Então, a gente está com muitos planos assim para poder fazer o dia do rap. A gente já tem nessa pandemia, então rolou bastante clipes lá dentro, então o pessoal fez bastante clipe. Então, o grafite também, a casa começou, ela era toda escura dentro, toda pintada de preto, e na pandemia ela
se coloriu muito, porque era uma atividade que a gente conseguia fazer. Então a gente entende dessa forma, que a gente vai dar um passo de cada vez e sempre tentando compartilhar, né, essa nossa vivência, porque a gente não está aqui para dar a fórmula mágica para ninguém, porque a gente está aprendendo a como gerir um espaço desse, né? A gente quer compartilhar o que a gente está vivendo, porque a gente sabe a importância de equipamentos culturais em toda a quebrada, em toda a cidade, em todo o estado. Então é muito importante esses equipamentos, né? E que a cena, que os artistas da cena hip hop entendam isso, entendam que a gente não precisa saber fazer tudo, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar atento às pessoas que estão de fora da cena, querendo entender, né, com sinceridade, querendo entender mesmo, porque o que a gente faz é muito bonito, é muito lindo, é muito mágico, é importante o que a gente faz, né? Então a cena do hip hop, por favor, esse é um pedido que eu faço, sempre fiquem atentos às pessoas e sejam abertos para as pessoas, né, de fora da cena poder entender um pouquinho mais dessa cultura, dessa arte que a gente faz, que é tão incrível, né? Então a Casa Hip Hop tem esse papel. Eu vejo que é fundamental que a gente sirva assim de motivação, de exemplo, que a gente aprenda, que a gente compartilhe o que a gente está vivendo até aqui, né? Como a Cami falou, tudo aí que a gente está aprendendo. E que, assim, para finalizar, eu queria, né, deixar também dito para a cena hip hop que às vezes tem essa vontade de abrir um equipamento, né, na sua cidade, no seu bairro, mas daqui a pouco, às vezes, não está no momento, né, por várias condições, financeira, o coletivo, a sua crew, às vezes não caminha da mesma forma, mas sugestões assim que eu deixo para vocês. Cara, façam da esquina da sua casa um encontro, um ponto de cultura, faça do parque do seu bairro um encontro mensal, começa com um encontro mensal, fazendo uma jam, sabe? Acha um muro onde esse muro vai ser o point dos domingos, né? Assim como sempre aconteceu. Eu acho que é assim, eu acho que foi assim para mim, né? E então hoje a gente está aqui compartilhando para vocês um pouco do que está surgindo na nossa história aí, e a gente espera poder ter muitos anos de vida com a Fluência e poder impactar as pessoas da melhor forma possível. Muito obrigado, Better Decipher, né? Já deixo dito aqui que é um evento muito importante por eu, no meu crescimento, não conseguir ter dinheiro, não conseguir grana para poder ir para outros eventos fora do estado. O Better Decipher foi um evento que sempre proporcionou muitas experiências, trouxe pessoas de fora, que foi muito importante para a minha qualificação enquanto b-boy, enquanto hip-hopper. Então, como pessoa, muito obrigado, Better Decipher, muito obrigado a todo mundo que assiste, e eu só queria dizer isso. Muito obrigado. Cami, contigo aí. Eu faço as palavras do G, as minhas também. Agradecer a equipe do Better Decipher. É um prazer enorme estar aqui. Essa estrutura toda maravilhosa. E realmente é extremamente emocionante ver tudo isso que está acontecendo nesse momento. Uma gratidão enorme, uma honra enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da história da Fluência e que a gente possa servir um pouquinho de motivação para quem está assistindo nesse momento. Muito obrigada.